Tal como o Estado, de vez em quando, tem que recorrer a pedidos de assistência financeira, porque se encontra impossibilitado de pagar aos seus credores, temos presente a última troika que teve em Portugal, também as pessoas singulares não são exceção e o podem fazer. Estamos perante um problema social e o Estado, atento, já regulou no sentido de criar meios de recuperação, quer para as empresas, quer para as pessoas singulares. As empresas têm vários mecanismos legais, como o regime extrajudicial de recuperação de empresas, o RER, o processo extraordinário de viabilização de empresas, o PEV, o processo especial de revitalização, o PER, e ainda o plano de insolvência. Já as pessoas singulares podem recorrer ao processo especial para acordo de pagamentos, o PEAP, ao plano de pagamento judicial e à exoneração do passivo restante. Estamos a falar de mecanismos judiciais e extrajudiciais e cada um tem os seus efeitos, que importa estudar e avaliar antes de recorrer aos mesmos. Isto porquê? Porque muitas vezes pretende-se um plano de recuperação e acabamos na insolvência. E a insolvência implica a liquidação do património. A exoneração do passivo restante está inserida no Código de Insolvência, mas não... Apesar de ser um código de liquidação, entende-se que a exoneração do passivo restante é uma medida de proteção ao devedor, uma forma dele se recuperar e recomeçar a sua vida. A exoneração do passivo restante concede ao devedor o benefício de se libertar de parte ou da totalidade das suas dívidas, reabilitando-se economicamente à custa do património dos credores. Prevê a lei que, sendo o devedor uma pessoa singular, pode-lhe ser concedida a exoneração dos créditos que não forem integralmente pagos no processo de insolvência ou nos 5 anos posteriores ao seu encerramento. Este regime está previsto nos artigos 235 e 248 do Código de Insolvência, do Decreto-Lei 53/2004, 18 de março, e é um procedimento que tem 2 momentos fundamentais: o despacho inicial e o despacho de exoneração, o chamado despacho final, que ocorre envolvidos 5 anos. Ou seja, a libertação definitiva do devedor do seu passivo só ocorre no final dos 5 anos e após uma apreciação do Tribunal. Este regime, esta exoneração das dívidas, exoneração do passivo restante, não é nada de novo. O Antigo Testamento já previa que, em determinados casos, as dívidas fossem perdoadas para restabelecer a paz, a justiça e o equilíbrio social, e ordenava ainda que de 7 em 7 anos os escravos fossem libertados. E é um pouco o que se passa aqui com a figura da exoneração do passivo restante. Libertar os escravos da sociedade de consumo e do crédito. A exoneração do passivo restante é exclusiva das pessoas singulares não titulares de empresas e permite que o devedor se liberte do passivo que possui e que não consegue pagar no âmbito do processo de insolvência. Ou seja, tem sempre que ser peticionado expressamente no processo de insolvência, sendo um mecanismo judicial com constituição obrigatória de advogado. O processo tem início como qualquer ação judicial, onde o devedor narra a sua situação, as causas, e vai terminar com um pedido onde peticiona a sua exoneração do passivo que não conseguir pagar durante o processo. Iniciado o processo, são chamados todos os credores do devedor para virem ao processo reclamar os seus créditos. Por esse motivo é que se diz que o processo de insolvência é uma execução universal. Universal porquê? Porque não estamos perante o exequente e o executado, ou seja, o devedor e um dos seus credores, mas perante o devedor e todos os seus credores, toda a universalidade dos seus credores, daí a natureza universal do processo. Antes de dar início ao processo, ao incidente de exoneração, o juiz tem que verificar se o devedor cumpre os requisitos para começar, para dar início a esse processo, e esses requisitos estão definidos na lei. Não é? E um deles, muito importante, é que apenas pode recorrer ao procedimento as pessoas singulares que estejam de boa fé, que se encontrem numa situação de lealdade, numa situação de honestidade e conscientes. Esta lealdade e este princípio da boa fé também retroage à altura da concessão dos créditos, ou seja, quando contrataram os créditos, se o fizeram de forma honesta, de forma consciente e com lealdade para os credores. O perdão das dívidas não é concedido de imediato. O devedor tem que se sujeitar a um período de 5 anos em que procederá ao pagamento aos seus credores na medida do seu rendimento disponível, o designado período de cessão. Ou seja, durante 5 anos temos um período de bom comportamento e só no final dos 5 anos é que o juiz decidirá se o devedor é merecedor de uma segunda oportunidade, concedendo o perdão das dívidas que ficaram por pagar.
Nesses 5 anos, se incumprir as suas obrigações, pode ver a exoneração ser revogada antecipadamente, pois em qualquer altura o Tribunal pode ordenar a revogação antecipada da exoneração do passivo restante, ficando o devedor sem a possibilidade de ver as dívidas perdoadas. Ou seja, ao longo destes 5 anos não é uma situação de total desleixo, não, existem regras a cumprir, existem rendimentos a ceder, porque no final o juiz irá apreciar o comportamento que o insolvente teve. No despacho inicial da exoneração, o juiz, após analisar o agregado familiar do devedor e os seus rendimentos, tem que fixar o valor que este vai entregar mensalmente ao fiduciário durante os 5 anos subsequentes, o denominado rendimento disponível. Fiduciário que é nomeado pelo Tribunal, escolhido num dos administradores judiciais inscritos nas listas oficiais. Em regra, é conduzido ao cargo de fiduciário o administrador que assumiu funções no processo de insolvência. Não existe neste processo uma penhora ou um arresto de bens. O que existe é uma avaliação feita pelo juiz, em cada uma das situações, onde o juiz vai dizer quanto é que aquele agregado, quanto é que o devedor tem que ceder. Né? E essa quantia será cedida durante os 5 anos e pode ser revista em qualquer altura a pedido do devedor. Durante o período de 5 anos, o devedor fica sujeito a um conjunto de deveres destinados a assegurar a efetiva obtenção de rendimentos para a cessão aos credores. Designadamente, as obrigações de exercer uma profissão remunerada, de procurar de forma diligente um emprego, não é? E, quando desempregado, no mínimo estar inscrito no Fundo de Desemprego e responder a entrevistas, responder a solicitações do Centro de Emprego. Ou seja, em momento algum, o devedor, no âmbito do período de cessão, pode recusar de forma desrazoável algum emprego para o qual esteja apto. Se existir alguma alteração destas circunstâncias, o próprio devedor deve informar o fiduciário e o tribunal, não é, dessas alterações, porque podem ter implicações no âmbito dos rendimentos a ceder. Como foi referido, o incumprimento desses deveres, se for do conhecimento do tribunal, pode implicar uma revogação antecipada da exoneração do passivo restante e nomeadamente, os esforços do devedor e o próprio objetivo do processo cai por terra e de nada valeu recorrer a este tipo de procedimento. Findos os 5 anos, ou seja, terminados os 5 anos, ainda que existam dívidas que não estejam completamente satisfeitas no âmbito do processo, e se o devedor não tiver incumprido nenhum dos seus deveres a que estava obrigado, o Tribunal pode decidir exonerar das dívidas existentes, podendo este recomeçar uma vida normal. Ou seja, só após os 5 anos é que é preferido o despacho final da exoneração do passivo restante. E é neste momento que se dá a extensão de todos os créditos que subsistam à data em que é concedida. Mas atenção! Neste perdão das dívidas, neste regime de exoneração, nem todos os créditos que são perdoados. Por exemplo, os créditos por alimentos, as indenizações devidas por factos ilícitos dolosos, os créditos por multas, as coimas, as sanções porque no âmbito dos crimes contra a ordenação e os créditos tributários, incluindo a Segurança Social, não são perdoados. Ou seja, o Estado, o legislador, apostou na recuperação das pessoas singulares. Uma recuperação sim, mas feita à custa de quem? Feita à custa do património dos credores privados, ficando o Estado de fora. Podemos dizer aqui neste cenário legislativo que razão tinha o Presidente dos Estados Unidos da América, Benjamin Franklin, quando em 1789, após a aprovação da Constituição, referiu que nada no mundo é certo, exceto a morte e o pagamento dos impostos. A exoneração do passivo restante é um mecanismo que tem que ser utilizado com cautela, devendo o devedor, sempre que possível e de uma forma subsidiária, apresentar no processo de insolvência um plano ou um acordo de pagamentos, subsidiariamente. Nos casos em que o plano não é aprovado, então sim, não é, ter a oportunidade de requerer o perdão das dívidas. Não nos podemos esquecer que o incidente de exoneração do passivo restante é um incidente apenso ao processo de insolvência e que o processo de insolvência é um processo de execução universal, vigorando o princípio consagrado no artigo 601 do Código Civil, que estipula que, pelo cumprimento das obrigações, respondem todos os bens do devedor suscetíveis de penhora. Ou seja, o perdão pode ser concedido, mas previamente
é apreendido e vendido no processo todo o património do devedor suscetível de penhora. Assim, e antes de recorrer a este tipo de procedimento, importa avaliar a possibilidade de apresentar um plano de pagamentos aos credores e, caso não seja possível ou caso esse plano seja rejeitado pelos credores, então sim, subsidiariamente requerer o perdão das dívidas.